E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olha aí, estamos de volta para a parte 2 de regência verbal. Tá? Nós vimos no primeiro momento aí na aula 1 sobre regência, um pouco do que era o conceito de regência, todo o funcionamento, né? E começamos a ver alguns verbos aí que são bastante cobrados, tá? Em várias bancas do Brasil, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver agora outros verbos que também são recorrentes a aparecerem em questões, tá? Nós paramos no verbo aspirar. E agora, dando continuidade, nós vamos para o verbo muito, mas muito conhecido, e que é até engraçado a gente ver, né, no cotidiano, que é o verbo assistir. O uso do verbo assistir, normalmente todo mundo diz que eu assisto algo, assisto... Mas, realmente, será que é só isso? Quando eu assisto apenas algo, ou assisto a algo? Ou, peraí, ou as duas coisas existem? Qual delas é a correta? Pois é. Vamos lá. O verbo assistir, como aparece aí na sua telinha, ele tem 3 regências, tá? Eu tenho a regência do verbo assistir como VTI, como VTD e como VI. Seria um verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, tá bem? E aí, quando eu falo nessa perspectiva, por que assistir tem 3 regências? Primeiro, eu posso usar o verbo assistir no sentido de morar e residir, no sentido de acompanhar, prestar assistência, mas também eu posso usar o verbo assistir no sentido de estar presente, de ver, presenciar, caber, pertencer, né? Então, nesses sentidos, cada um dos verbos assistir aí, eles vão possuir uma regência diferente, tá? Por exemplo, toda vez que a gente tiver o verbo assistir dentro da oração, sendo utilizado no sentido de ver, presenciar, caber, pertencer, a gente vai dizer que ele vai ser sempre VTI, ou seja, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Isso me faz entender que a presença de uma preposição é obrigatória. Não é que é uma coisa facultativa, sabe? Voto se quiser. Não. A presença de uma preposição, quando o verbo for transitivo indireto, é porque automaticamente esse verbo está sendo utilizado no sentido de ver, presenciar, caber ou pertencer. Então, se a oração fosse: ontem assisti a um filme iraniano. Você assiste um filme ou você assiste a um filme? É claro que você assiste o quê? A um filme. Você está vendo, presenciando, né? A ideia de ver totalmente, presenciar. A mesma coisa acontece quando eu digo que assiste ao cidadão, ao direito. O verbo assistir aqui, né, quando eu digo assiste ao cidadão, é a mesma coisa que dizer pertence, né? Troca aqui o verbo assistir por pertence, né? Como é que fica? Pertence a alguém. E se eu trocar pelo verbo cabe, né? Cabe a alguém. Então, cabe a e pertence a, ok? Então, nessas duas situações aqui, ok? Eu tenho o verbo caber e pertencer, que poderiam ser substituídos pelo verbo assistir, porque possuem o mesmo sentido, tá? E aí, nesse mesmo sentido, nesse jogo de palavras, a gente vai dizer que o quê? Esse complemento vai ser iniciado por uma preposição. Eu preciso colocar essa preposição quando o verbo assistir for utilizado no sentido de ver, presenciar, caber e pertencer. Tá bem? Agora, diferentemente desse sentido, o verbo assistir pode ser utilizado também na ideia de prestar assistência, amparo, ajudar, acompanhar. Tá? Então, nesse sentido de acompanhar, o verbo assistir ele vai ser transitivo direto. Então, isso me permite afirmar que ele vai precisar de um complemento iniciado sem preposição, ok? Por exemplo, o médico assiste o doente. Até, inclusive, tem pessoas que dizem assim, olha, eu acho isso tão errado. Né? Agora, olha para mim, dá a minha mãozinha aqui mais uma vez, tá? Olha para mim aqui na câmera, esquece esse slide e preste atenção numa situação. Seguinte,
Quando você diz que o médico assiste o doente, para aquela pessoa que é leiga, ela vai interpretar que o médico está assistindo, está vendo o doente lá, né? E ele em suas enfermidades, enfim. Mas será que um médico quer e gosta de assistir o sofrimento de alguém? É claro que não. Então, até pela lógica semântica, você vai entender que o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, caber e pertencer, ele não vai trazer, né? Ele não vai trazer o mesmo sentido que a ideia de prestar assistência. Então, prestar assistência, ele vai ser VTD e automaticamente eu estou dizendo que vou ajudar, auxiliar. Então, quando eu digo que o médico assiste o doente, ele não está assistindo de camarote, como o Wesley Safadão canta, dizendo que está assistindo de camarote e eu bebendo gela. Não. O médico está ajudando ao enfermo. Então, assim, cuidado com essa regência do verbo assistir, porque ele é muito forte. Tá? Agora, volta para o slide comigo e olha só esse sentido. Me diz se esse sentido, por exemplo, você já utilizou no cotidiano. O verbo assistir no sentido de morar e residir. Eu acho que não, né, gente? Pois é. É um sentido bem distante do nosso cotidiano, do nosso comum. Por quê? Porque assistir aqui, ó, quando eu digo minha comadre assiste em Santos, é a mesma coisa que dizer que ela reside em Santos, tá? Ela mora em Santos. Normalmente, para o verbo assistir nesse sentido de morar e residir, a ele eu vou fazer apenas o acréscimo de um adjunto adverbial. O adjunto adverbial que eu coloquei aqui ó, foi em Santos, ou seja, um local, ok? A relação semântica de lugar. Belezinha? Então, não esqueça isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, as três regências do verbo assistir, quais são? VTI, VTD e VI. No sentido de VI, tá? Prestar assistência, ou de realmente estar presente. No sentido de VTD, vai ser o que a gente chama de acompanhar. E no sentido de VI, morar ou residir. Também não esqueça. Um outro verbo bastante problemático na língua portuguesa, e é comum que os gramáticos, os elaboradores, na verdade, das provas, colocam dentro das questões, é o verbo chamar, ok? Porque chamar, olha a quantidade de regências que eu tenho para chamar. Ele pode ser VTD, VTI, VTD ou VTI ou VTDI. Gostaram? Eu sei que vocês não gostaram, vocês amaram, adoraram isso, né? Só que não. Olha só, o verbo assistir, ele pode ser VTD, ok? E aí vai ser no sentido de realmente invocar, ok? Ó, a ideia de chamar. Vou até colocar aqui, no sentido de chamar realmente. Fazer, convocar, vir, reunir, tá? Reunir. E aí, chamem a polícia, como se realmente eu estivesse chamando, né? Apenas. A ideia de convocar a polícia. Então, ele vai ser VTD, não vai precisar de uma preposição. Então, chamem a polícia, convoquem a polícia. Mas no sentido de invocar, né? É só você lembrar. Chama por Deus ou você chama Deus? Chama por Deus na tua vida ou você chama Deus? Você está invocando Deus, não é isso? Então, se você invoca Deus, automaticamente você precisa de uma preposição. Você invoca Deus ou você invoca por Deus? Você invoca por Deus. Então, sempre no sentido de invocar, o verbo transitivo o verbo chamar vai ser indireto, tá? Transitivo indireto. Eu vou pedir um complemento iniciado por uma preposição, mas essa preposição, ela sempre vai ser a preposição pelo, que derivam aí da preposição por, tá? Que vem do verbo poer e assim por diante. Então, o pai chamava desesperadamente pela filha. É como se eu dissesse, o pai invocava pela filha. Então, ó, essa relação de sinonímica que você pode fazer entre um verbo e outro, elas são factuais, ok? Então, o pai chamava desesperadamente pela filha, o pai invocava desesperadamente pela filha, tá? Então, olha aí a presença de uma preposição nesse complemento, mas é a preposição pela, tá? Chamei por você incessantemente. Ó, mais uma vez. Se eu disser chamei você, é o sentido de convocar, ok? Se eu disser chamei por você, é o sentido de invocar. Então, cuidado, convocar e invocar são verbos totalmente distintos. Convocar é, na verdade, fazer vir, ok? E invocar é necessitar, realmente, é implorar e assim por diante. O verbo chamar, gente, além do sentido de invocar, do sentido de fazer vir, reunir,
Também pode ser utilizado na ideia do que a gente chama de quê? De cognominar, que é o velho apelido, né? O apelidar, cognominar é qualificar. Então, ó, quando eu digo, chamava-o irresponsável. Olha, sabe quando a gente é criança, né? Que aquele colega da gente diz assim, tu é um cabeção, né? Por exemplo, etc. E a gente chega para a professora e diz assim, professora, olha, fulano tá me chamando de cabeção, né? Aí dá uma raiva, né? O bullying que a gente sofre. Então, assim, a criança poderia dizer, professora, fulano tá me chamando de cabeção. Mas também ela poderia dizer, professora, fulano tá me chamando cabeção. As duas formas estão aceitas, tá? Então, chamando de cabeção ou chamando cabeção. Nas duas situações, nas duas circunstâncias, o texto aí, ele está sendo cognominado. Ou seja, eu tenho uma qualificação atribuída a alguém. E essa qualificação é o que a gente chama de cognominar. Tá? Então, cognominar é apelidar alguém. Então, nesse sentido de denominar, de qualificar alguém, o verbo chamar pode ser transitivo direto, ou seja, sem o intermédio de preposição. Eu posso dizer, chamei o cabeção, mas eu também posso ter como um transitivo indireto, e aí eu vou ter, chamei de cabeção, né? Chamei-o de cabeção ou chamei-o cabeção. As duas possibilidades são aceitas pela gramática normativa, tá bem? E um último elemento que a gente pode ter para o verbo chamar é no sentido de repreender, tá? Ó, chamei o menino à atenção. Ó, eu chamei alguém a alguma coisa. Então eu tenho dois complementos, por isso que ele é bitransitivo. Chamei alguém a alguma coisa, tá bem? Então, não esqueça disso. Já o verbo chegar aí, diferentemente dos outros verbos, ele é bem gostosinho, saca? Por quê? Porque ele só tem uma única regência. Então, para você que é concurseiro, é fácil de se assimilar isso. Por quê? Quem chega, chega, pensa comigo, quem chega, chega a algum lugar. E quem vai, vai a algum lugar. Agora, Elias, tá, olha para mim aqui agora nessa câmera, mais uma vez, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu alguém dizer, por exemplo, eu cheguei em casa agora? Eu tô rindo, mas olha, eu tô rindo não é por um preconceito linguístico, é porque às vezes é cômico. Agora lembre-se, aquela pessoa que não foi oportunizada, que não teve acesso à educação de forma digna, realmente, talvez ela desconheça o analfabeto, então não vale o caçoar dessas pessoas. Mas sabe aquele seu amigo que fez o curso universitário, que está ali tentando Polícia Civil ou Polícia Federal, etc., e diz que chegou em casa? Pelo amor de Deus, concurseiro, como é que você diz uma coisa dessa? Você chegou a casa, porque quem chega, chega a algum lugar. E quem vai, vai a algum lugar. Essa é a regência do verbo chegar. É tão gostosinha essa regência porque só tem uma, ok? Não tem nem sentido, tá? Não tem nem sentido. A única coisa que eu vou te cobrar é use a preposição a. É igual aluno na escola quando diz, ó, professor, posso ir no banheiro? Não, ninguém vai no banheiro, a gente vai ao banheiro, ok? Se você for no banheiro, o que é que vai acontecer? Vai ficar em cima do banheiro. Eu acho que as coisas não são feitas em cima do banheiro, né? As necessidades fisiológicas são feitas dentro do banheiro. Então a gente vai ao banheiro, a gente vai à casa. Tá? Você não chegou em casa, eu cheguei à casa e assim por diante. Então tome nota disso, tome conhecimento e vamos voltar para o slide, ok? Então, ó, cheguei no cinema ou cheguei ao cinema? É claro que cheguei ao cinema. A gente sabe que os professores, por exemplo, de matemática, né? E assim por diante, falam sempre, cheguei no cinema, e a gente releva, porque eles são de números, eles não são de palavras, eles não são de letras. Vou ao cinema 2 vezes por semana ou vou no cinema? Vou ao cinema, tá? Então, e assim por diante a gente vai levando, tá? Então, chegar e ir, existe uma única regência para esse verbo, que é quem chega, chega a algum lugar, tá? E quem vai, vai a algum lugar. Não existe sentido, valor semântico. Então, tome nota, guarde no coração e vamos para um próximo verbo agora. Seguinte, o verbo é proceder, velho. Ó, esse verbo proceder é chatinho. Sabe aquele episódio dos Melhores do Mundo? Chatinho. Você é chatinho. Pois bem, aqui, ó, na intertextualidade, eu posso ter 3 regências para o verbo proceder. VTI, VTI e VI. Aí você olha para minha cara e faz, ops, VTI 2 vezes? Como assim VTI? Pois é, ele pode ser um verbo transitivo indireto 2 vezes com sentidos distintos. Então eu posso ter ele como VTI na ideia de realizar, dar início, ou ter origem, originar-se, tá?
Desses 3 valores semânticos que são expostos aí para você na tela, o que mais é comum utilizarmos é o sentido do proceder, na ideia de ter origem ou originar-se, tá? Porque a gente diz, você procede de onde? É a mesma coisa que dizermos, você vem de onde? Eu procedo do Rio de Janeiro, né? E assim por diante, tá? Então, no sentido de proceder, de ter origem, é VTI. E a mesma coisa vai acontecer no sentido de realizar e dar início. Por exemplo, olha que oração tão linda, gente. Os apuradores procederam à contagem dos votos. Uau! Mas olha, deixa eu te perguntar uma coisa. No cotidiano, a gente troca esse verbo proceder por que outro verbo? Né? Iniciar. Já perceberam isso? Eita, desculpa, não é iniciar, gente. A gente troca por outro. Começar. E isso é muito comum porque é uma linguagem popular, a língua oral é distinta da língua escrita, e na língua oral a gente sabe que muita coisa é válida, e a língua escrita ela é planejada. Então, quando eu digo que os apuradores procederam à contagem dos votos, eles iniciaram, né? Realizar, dar início. Então, não tem outra. Vai ser um verbo transitivo indireto, vai precisar dessa preposiçãozinha aí. Então, não esqueça disso, tá? A língua portuguesa procede do latim. Perceba que quando eu digo que a língua portuguesa procede do latim, não é mais o sentido de dar início, tá? De executar. E sim o sentido de quê? É o sentido de ter origem, de onde é que ela vem. Então, vem de onde? Procede de onde? Do latim. Então, o verbo proceder, mais uma vez, aí sendo executado como um verbo transitivo indireto, ok? Não esqueça disso. E quando eu digo que suas acusações não procedem, e aí? Ele não é VTI, ele não é VTD, não é VTDI, ele vai ser um VI, um verbo intransitivo. Porque pensa comigo, reflete um pouco. Quando eu digo que suas acusações não procedem, elas não têm o quê? Não têm fundamento. Elas não possuem uma solidez. Então, VI sempre no sentido de ter fundamento, tá? De ter aí realmente um respaldo. Esquecer e lembrar. E esse verbo eu vejo minha mãe falando errado comumente. E eu digo, mãe, para com isso, não é assim. Mas assim, vamos entender como é que se usa aqui, tá? O verbo esquecer e lembrar. Olha só. Esquecer e lembrar não tem sentidos para eles. Tanto esquecer quanto lembrar, eles vão ser utilizados de forma pronominais ou não pronominais. O que é um verbo pronominal? É quando um pronome está próximo a ele. Qualquer um dos pronomes oblíquos, tá? Lembra dos pronomes oblíquos? Nós vimos na aula de colocação pronominal. Me, te, si, o, os, a, as, li, lis, nos, vos, lolós, lalás, nonós, nanás. Me, te, si, o, os, a, as, li, lis, nos, vos, lolós, lalás, nonós, nanás. Então, todos esses verbos chatinhos, né, por aí com você, eles podem vir agarradinhos em relação ao verbo, como uma próclise, ênclise ou uma mesóclise. Então, assim, se algum desses bonitinhos, desses pronomes estiverem próximos ou ao verbo esquecer ou ao verbo lembrar, o que é que você tem que observar? Tem pronome próximo desses verbos, agarradinho com ele, no meio, na frente ou atrás, o que é que você faz? Ele vai ser pronominal. Então, se ele vai ser pronominal, automaticamente ele vai precisar de um complemento nesse seu texto aí, tá? Ou seja, quando pronominais, eu vou precisar que eles se comportem como VTI. Mas se eles não forem pronominais, eu vou precisar que eles se comportem como VTD, verbo transitivo direto, ok? Então não pede preposição. Então, que chateação, esqueci o nome dele. Verbo esqueci o nome dele. E aí eu te pergunto, existe algum pronome próximo a esse verbo? Não existe nenhum pronome oblíquo, tá? Então, ele vai ser VTD mesmo, tá tudo certinho, não quero guerra com ninguém, ok? Mas se a oração fosse esqueci-me do livro, aí o certo é realmente esqueci-me do livro. Se eu dissesse para você que esqueci-me o livro, seria a maior furada, velho. Não rola, tá? Então, esqueci-me do livro, porque, olha o pronome aqui, esqueci-me do livro, certíssimo. Eu tenho um pronome após o verbo em uma colocação enclítica, então automaticamente eu vou precisar de um complemento iniciado por uma preposição. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu
escrevesse, se a oração fosse, me esqueci do livro, do jeito que o professor Rafael fala, me esqueci, é certo? Pronome oblíquo inicia a oração? Claro que não, velho. Pronome oblíquo não inicia a oração, tá? Então não tem nem como colocar esse pronomezinho e depois dele um complemento iniciado por uma preposição. Não acontece, tá? É uma instrução que, tipo assim, talvez seja extremamente desconhecida por aí, mas não existe, tá? Então, esqueci-me do livro, o verbo esquecer pronominal, por isso que ele pede aí a presença de uma preposição. Agora, às vezes, há situações que alguém esquece alguma coisa pela gente, não é isso? Então, é a ideia de cair no esquecimento, vir à tona, vir à lembrança. Aí ele vai ser VTI, realmente, verbo transitivo indireto, como aparece aí na sua tela. Ó. Esqueceram-me as chaves em casa. Alguém esqueceu para você as chaves, não foi você não teve culpa. Mas alguém te esqueceu, então a gente vai dizer que ele vai ser VTI, um verbo transitivo indireto, sempre que for utilizado no sentido de cair no esquecimento, vir à lembrança. Por outro lado, o verbo informar, tá? Ele tem duas regências. Olha, quem informa, informa alguma coisa ao quê? Quem informa, informa alguma coisa a alguém, né? Vamos dizer assim, eu posso ter essas duas situações. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. O que você informa, VTD. Mas a quem você informa, VTI, ok? Tá, então se eu dissesse assim, se a minha oração fosse informei... Gente, essa caneta não gosta de mim. Eu não sei porquê. Ó, olha como minha letra não fica bonita. Tô chorando, viu? Informei aos secretários. Você está informando algo ou você está informando a alguém? Embora que eu não saiba aqui, na verdade, embora que não esteja explícito o que seria informado aos secretários. Mas eu estou dizendo que estou informando a quem? Aos secretários. Então, o correto é informei os secretários ou informei aos secretários? Depende, né? Se você está dizendo que o informe seria os secretários, eu poderia dizer, informei os secretários do presidente da República ao meu amigo. Ó, bacana, né? Por quê? Eu informei quem seriam esses secretários, os secretários, a alguém. Então, não há problema algum. Mas quando eu digo que informei aos secretários, eu não estou dizendo que informei o que era ou quem são os secretários. Eu estou dizendo que informei a estes secretários. Então, por isso que eu vou ter um complemento aqui iniciado apenas por uma preposição. E aí, o comportamento deste verbo, informei aos secretários nessa oração, ele vai ser um verbo transitivo indireto, ok? Agora, nesta oração que está em evidência aqui dentro desse quadro, quando eu digo que os jornais informaram o público consumidor, ó, informaram o quê? O público. Tá? Então, eu estou dizendo que informaram alguma coisa. Então, por isso que ele vai ser VTD. Mas, no exemplo anterior que eu criei, automaticamente ele seria a VTI, um verbo transitivo indireto mesmo. Tá bem? E o verbo informar também não deixa de ser um verbo transitivo direto e indireto, porque eu posso ter os dois complementos. Né? Eu posso dizer que a secretária informou o quê? A nota a quem? Ao aluno. Sacou? A secretária informou algo a alguém. Beleza? Informou a nota a alguém. Seria o aluno. Eu tenho dois complementos e aí ele vai se configurar como um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Morar e residir. Gente, esses verbos aqui são uns xodozinhos, né? Ó, quem mora, mora, mora. Olha para mim aqui agora na câmera. Vê só, olha a minha cara, tá? Olha a minha cara. Presta atenção para você entender, na verdade, o que eu estou querendo dizer. Quem mora, mora. Acabou. Nós é que ficamos o tempo inteiro. Mora onde? Você mora onde? Mora onde? Não. Você mora, mora. Ah, que bom. Ok. Acabou. Morar é um verbo intransitivo. Só que o ser humano, enquanto fofoqueiro, que gosta de querer saber da vida dos outros, etc., a gente faz. Você mora onde? Com quem? Desde quando? É onde isso? Saca? Então essas perguntinhas assim, a gente responde se quiser, porque é só dizer, ó, querido ou querida, o verbo é intransitivo, eu não preciso dar esse complemento. Agora, há uma cláusula aqui nesse nosso contrato. Se você quiser dizer, na verdade, quem seria esse onde você mora, porque você não mora aonde. Você mora onde? Você está em repouso, estaticidade.
Né? Então, se você mora onde, se você quiser dizer, aí você coloca um enzinho como preposição, que seria a preposição mais cabível para a complementação, que não seria nem um complemento verbal, mas uma complementação de sentido para os curiosos, até porque, sintaticamente, se eu digo, moro em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, esse no Rio de Janeiro vai ser classificado sintaticamente como um adjunto adverbial de lugar, que não é papo para hoje. A gente sabe que adjunto adverbial de lugar é papo para a sintaxe do período simples, né? Análise do período simples, enfim, então esquece. Mas assim, moro em São Paulo. Ok, o verbo é intransitivo, não esqueça disso. Mas, ó, como aparece aí na sua telinha, né, no slide, moro em São Paulo. Ele é intransitivo, mas se você quiser acrescentar um adjunto adverbial do lugar, ele precisa ser iniciado por essa preposição em, ok? Resido em Jundiaí. A mesma coisa, tá? Obedecer e desobedecer. Ó, escuto muito isso no ambiente escolar. Obedecer e desobedecer. Obedeça ao professor. Não, gente, quem obedece, obedece a alguma coisa, também. Então, assim, quando digo que obedeça o professor, não, obedeça ao professor, obedeça aos seus pais, tá? Obedeça às instruções com o acento indicador da crase. Então, quando eu afirmo o bom motorista obedece às leis do trânsito, ó, esse às leis aqui, ele recebe o acento indicador da crase, justamente porque eu tenho uma fusão de preposição mais artigo. Tá? Então, automaticamente houve a fusão aí de vogais idênticas. Por isso que esse fenômeno aconteceu. Então, o bom motorista obedece às leis do trânsito, ok? Vai aí exigir sempre em obedecer e desobedecer a ideia da preposição a, ok? Sempre, sempre, sempre. Pagar e perdoar, tá? Olha, vou dizer uma coisa para você. Vocês lembram? Olha para mim aqui na câmera, tá? Ó, seguinte. Vocês lembram da oração que o Pai Nosso nos ensinou? Né? E aí tem uma parte lá que, né, diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um exemplo muito enfático. Presta atenção mais uma vez. Perdoai as nossas ofensas, ó, perdoei algo, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, tipo assim, eu estou perdoando algo e estou perdoando a alguém. Perfeito. Até, Senhor Jesus, me perdoe, Senhor, Pai, me perdoe. Até a oração que o Pai nos ensinou está certa na regência verbal. Quem traduziu, né, para a língua portuguesa, escreveu da forma correta. Porque perdoai as nossas ofensas é coisa. Então vai ser VTD. E quando eu digo assim também como perdoamos a quem nos tem ofendido, esse a quem, tá? Seria uma pessoa, alguém. Então automaticamente vai ser um VTI, tá? Então é simples. Volta para o slide agora e preste atenção comigo. Quando você diz que perdoa ou paga algo, VTD, bicho, não precisa de complemento iniciado por preposição. Mas se você diz que paga ou perdoa a alguém, vai precisar de um complemento iniciado por preposição. Assim como a gente, assim como a gente viu na oração que o Pai Nosso nos ensinou, tá? Então, paguei a conta. A conta que você pagou é uma coisa ou uma pessoa? É uma coisa. Então, não preciso de preposição nesse complemento, ok? Perdoei aos inimigos. Os inimigos são coisa ou pessoa? É objeto ou é pessoa? É uma pessoa, né? Então, eu preciso de preposição e aí ele vai se comportar como um verbo transitivo indireto, tá? Agora, também existe aquele caso que você paga e perdoa algo a alguém ou de alguém e assim por diante, né? Por exemplo, paguei a conta ao feirante. O que é que você pagou aqui, velho? A conta. Mas você pagou a quem? Ao feirante. Tem dois complementos. Logo, esse verbo aí, a regência do verbo pagar e perdoar com os dois complementos, ele vai ser um bitransitivo, tá? Vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Agora, deixa eu segurar a sua mãozinha, olha para mim mais uma vez, por todos os santinhos do mundo, do Brasil, internacional ou não. Pare de confundir a regência do verbo preferir. Pela fé de Jesus Cristo, olha a lógica semântica, pensa comigo. Ó, olha para mim, tá? Presta atenção. Se você prefere algo, é porque você já gosta daquilo bem mais do que as outras situações, do que as outras coisas. Não é verdade?
Então, por que a gente tem essa mania de dizer eu prefiro mais a Globo do que o SBT? Eu prefiro mais a Band do que a Record? Eu prefiro mais doces do que chocolate? Não. E o pior, tem gente que usa intensidade. Tem gente que diz assim, poxa, eu prefiro 10 mil vezes a Globo. Não, olha, o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele não necessita dessas expressões que trazem a ideia de comparação, então, nem muito menos de intensificação. Então, quando você diz que prefere, você já gosta mais disso do que aquilo, tá? Por exemplo, se eu dissesse, o professor Rafael gosta mais do professor Elias Anselmo do que chocolate. Errado. Como seria essa oração? O professor Rafael prefere Elias Anselmo a chocolate. Aí a gente sabe isso, até porque eu sou pretinho assim, né? Uma pessoa bonita, né? Ele prefere a minha amizade, eu sei disso. Então, quando eu digo que... E aí, vamos lá. Então, quando eu digo que o verbo preferir, ele é bitransitivo, é porque eu preciso apenas de uma preposição ligando os dois complementos. Eu não preciso de expressões intensificadoras, ok? Então, prefiro amor à guerra. Prefiro amor do que guerra? Não. Prefiro amor à guerra, tá? Então, não caia nessa marmelada, não, por gentileza. Querer. Vamos lá, verbo querer. Tá? Todo mundo quer alguma coisa, né? E aí, como é que eu tenho essa regência do verbo querer? É simples. Querer pode ser utilizado em duas performances, VTD e VTI. No sentido de desejar, ele é VTD. Então, pede o complemento iniciado sem preposição. No sentido de estimar, querer bem, ter afeto, né? Ele vai ser VTI. Então, olha só. Ela queria o disco da Gal, mas não o quer mais. Ela queria o quê? O disco. É a mesma coisa que dizer que ela desejava, ok? E quando eu digo que eu quero a meus amigos e sempre lhes quis, eu quero o quê? Quando eu digo quero a meus amigos, eu quero bem a meus amigos. Ou seja, estimar, ter afeto. Então, na ideia de estimar, ter afeto, ele vai ser VTI. E na ideia de desejar, que é o mais habitual que nós conseguimos utilizar comumente, ele vai ser classificado como um VTD, ok? Agora, quem simpatiza e antipatiza com alguém, não é isso, galera? Pois bem, simpatizar é um outro verbo recorrente, e quando eu falo em simpatizar, ele vem com a duplinha dele, que é antipatizar, tá? Quem simpatiza, simpatiza com, quem antipatiza, antipatiza com. Então, todos, tá? Os dois verbos vão sempre exigir o quê? A preposição com. Então, simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. E se fosse antipatizar? Antipatizei com a ideia e antipatizei com ele, ok? Então, nas duas situações são cabíveis aí. Já o verbo visar, por sua vez, tem duas regências, que é, tá? VTD e que é VTI. No sentido de mirar por visto, ele vai ser VTD. Tá? Mas no sentido de ter em vista, ele vai ser VTI. Visou o alvo e atirou. Visou o alvo, o que ele fez? Mirou, né? Ó, se ele mirou o alvo, velho, vai ser VTD. Ninguém mira ao alvo. Você mira o alvo e não ao alvo, tá? Pela fé de Jesus Cristo. Então, vai ser sempre um VTD aí na sua cola. Agora, se você usar esse verbo visar no sentido de almejar, pretender, tá? Então ele vai ser um VTI realmente e vai pedir a utilização de uma preposição. Então, homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque. Visava a uma posição de destaque, ou seja, almejava a uma posição. Tá bem? Então não esquece disso, pela fé de Jesus Cristo. Verbo visar, no sentido de almejar, pretender, ter em vista, VTI na cola. Verbo visar, no sentido de mirar por visto, VTD. Agora sim, lembra daquela música? Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar. Olha aqui mais uma vez, aquilo que eu falei na aula número 1 de regência. Quem namora, namora alguém. Ninguém namora com ninguém. Então pare de perguntar às pessoas, ô fulano, tu namora com, né? Olha pra mim aqui, olha pra mim. Eu vou fazer a simulação sobre isso, tá? E aí você diz assim pra pessoa, tá? Então você diz assim, tá namorando com fulano, é? Aí você vai responder, namoro com fulano, bicho.
Você não namora com ninguém, você namora alguém, tá? Então, por favor. E aí, pra gente finalizar, tá? Nunca esqueça essas expressõezinhas que aparecem na tela para você agora, que as pessoas sempre confundem. Ó, está de greve. Ó, a polícia militar, a PM, está de greve. Gente, a PM não está de greve, a PM está em greve, ok? Ninguém namora com, tá? Eu vou arrasar com a cara dela. Ninguém arrasa com a cara de ninguém. Você não vai arrasar com a cara dela. Se você for arrasar com a cara dela, vai ser você e outra pessoa que vão arrasar com ela. Tá? Não rola. Essa preposição com, ela vai trazer normalmente a ideia de companhia, ok? E outra, repetir de ano ou repetir o ano? É questão de regência também. Ninguém repete de ano, a gente repete o ano, tá? Você não repete de ano, você repete o ano, ok? Então, cuidado com essas construções que são frequentes e aí apresentam problemas de regência verbal. E ó, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Encerramos agora o nosso conteúdo de regência verbal. Vamos trabalhar também regência nominal, mas eu gostaria de dizer para você que assim, aprender regência é respirar um pouco da norma padrão de como nos comportarmos de forma sólida, tanto na língua oral quanto na língua escrita. Então, um forte abraço para você, um beijo, ó. Até o próximo conteúdo. Ó, tamo junto. Dimensão Pro Cursos. Aqui é o seu lugar.